Eu nunca fui de ler histórias para as crianças, sabe? Quando eles eram muito pequenininhos, assim. Eu vejo muitas mães que fazem isso. E outra foi nesses últimos anos. Qual foi o seu maior desafio e por quê? Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui diretamente do quarto da minha filha. Minha intenção hoje nesse vídeo é fazer uma tour pelos livros da minha filha, contar um pouco a nossa experiência dessa introdução à leitura na vida dos meus filhos e de uma forma muito real, né? Como uma mãe que não gosta muito de ler, eu confesso que, assim, ler pra mim é um desafio. Na verdade, eu gosto da leitura, mas eu não tenho um hábito. Eu acho que eu nunca fui incentivada desde pequena a ler, então pra mim hoje é um desafio. E justamente por não ter esse hábito, eu queria que fosse um hábito na vida dos meus filhos. Aqui em casa a gente obriga eles a ler. E eu acho que é eficaz. Pensa, gente, ela vai fazer o que ela quer fazer. Então, se ela não for obrigada a fazer, se ela não tiver disciplina, se ela não tiver alguém, um adulto responsável, mandando ela fazer o que ela tem que fazer, ela não vai fazer. Então, aqui em casa, a gente obriga a Angelina, que sabe ler, a ter um tempo de leitura diariamente. O Thomas, gente, é uma questão, porque eu preciso muito sentar com ele e dar um livro na mão dele, tá? Porque ele não lê ainda, ele não sabe ler. Então, assim, o Thomas, ele ainda precisa ser... Eu preciso ter mais a disciplina de sentar com ele e ler histórias pra ele. Porque, como eu disse, não é um costume daqui de casa, assim, o Thiago, meu marido, ele lê muito mais do que eu. Eu nunca fui de ler histórias para as crianças, sabe? Quando eles eram muito pequenininhos, assim. Eu vejo muitas mães que fazem isso, contam histórias ou dão um livro na mão do filho para ele mesmo inventar uma história, e eu acho isso muito legal. O Thomas, ele sim, ele abre os livros, ele lê as histórias, conta as histórias dele mesmo. E eu vi que ele se interessou por mangá. Eu já pesquisei na internet, tem um mangá que é só com imagem e eu quero muito comprar pra ele, que eu achei bem interessante. E vamos ver. Mas aí, quando eu comprar, eu mostro pra vocês também, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Gil, sou mãe da Angelina, de 9 anos, mãe do Thomas, de 6 anos. Sou casada com o Thiago e tenho 32 anos ainda. Esse meu espaço aqui no YouTube é pra compartilhar um pouco da minha vida, do meu dia a dia. Gosto de fazer vlogs de rotina, de arrumação de casa. Também sou cristã e gosto muito de conversar e compartilhar um pouco do que eu vivo, das minhas experiências como mãe, como mulher. E te convido a se inscrever e a participar do nosso canal. Me segue também lá no Instagram. Vou deixar meu arroba aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, o intuito desse vídeo é fazer essa tour pelos livros da Angelina. E ela tá aqui também, ela não vai aparecer no vídeo, mas ela vai dar a vozinha de fundo dela vai aparecer aí em algum momento. Eu vou responder algumas perguntas que eu fiz uma caixinha lá no Instagram. Mandaram umas perguntas bem legais, bem interessantes. Então, se esse vídeo ficar um pouquinho longo, peço paciência pra vocês. Mas eu quis colocar tudo isso num vídeo só, tá bom? Vou começar pelos livros que a Angelina já leu, tá? Ó, nós temos aqui esses 3 mangás aqui que foi presente. Gente, eu amo quando dou presente pros meus filhos livros, amo. De verdade, pode mandar, adoro. Esses mangás aqui, eles contam histórias bíblicas. Minha prima que deu pra Angelina, ela já leu todos e ela super gostou. Fala aí, Anjo, o que você gostou? Eles são bem legais, eles contam uma história em quadrinhos, eu gosto bastante disso. Olha, que legal. Conta sobre, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, né? A história de Jesus e a história de Paulo. E a história de Paulo, legal. Ela gostou bastante, então tá aqui. Aí depois também a gente, nessa categoria de mangás, ela ganhou recentemente também do meu primo, esse mangá Your Name. Ela não leu nenhum ainda, porque ela ganhou essa semana passada. Então, diz ele que é um mangá legal, de romance. Ó,
Gente, eu adoro histórias em quadrinhos, assim, eu acho sensacional. Quando eu era criança, eu amava ler gibi da Turma da Mônica. Eu quero gibi assim. Você quer gibi da Mônica? Então ela tá com esses 3 aqui pra ler. Aí na categoria de mangás também, ela tem esses aqui, My Hero Academy. Gente, a gente só deixa ela ler coisas, principalmente mangás, que a gente já sabe que são mangás que é apropriado pra idade dela. Na verdade, meu pai não precisa. Eu não entendo de mangá, quem entende é o meu marido, ele gosta muito. Então ele que, até os animes que a Angelina assiste aqui em casa, são animes que meu marido aprovou. Eles têm ali uma seleção de animes que eles podem assistir, tá? Então não é qualquer anime não, tá? Então esse aqui, My Hero Academy. Esse foi um dos primeiros livros que eu li. E ele conta a história de um menino que a mãe dele tinha um poder bem leve e ele nasceu sem poder. Então esse aqui ela já leu. E aí a gente comprou o segundo pra ela, que ela não leu ainda. Eu tô lendo. Ela está lendo. Tá gostando? Tô. E ela assiste também o anime, ela gosta. Não, eu não assisto, mas eu tô assistindo Spy Family. Ah, você não assiste, ela tá assistindo outro anime, ela assiste Spy Family. E aí, na categoria dos livros que ela leu já, a gente também tem Crônicas de Nárnia. Ela tá no... Quantos capítulos falta, filha, pra você acabar? 2 capítulos pra acabar. E ela também já leu O Sobrinho do Mago, que é o primeiro da edição das Crônicas de Nárnia, são 6 livros, né? Ela já leu o primeiro e agora ela tá terminando o segundo. Gente, ai, amo, lindo. A história, o filme, meus filhos são fissurados no filme da Crônica de Nárnia e eu super recomendo, gente. Super recomendo, tá? Pequeno Príncipe, um clássico, né, gente? Esse que também foi presente de uma amiga nossa, da Malu. E a Angelina leu também já, super gostou. Acho que talvez ela não entendeu, talvez 100% da essência do livro, né? Ela falou que não entendeu muito bem. Mas ela leu e tá aqui, eu tenho certeza que daqui a uns anos ela vai querer reler e vai ser muito bom pra ela. A Paula Valdense. Esse aqui eu comecei a ler com a Angelina um tempo atrás, mas confesso que a gente parou no meio da leitura e não terminamos ainda, mas é uma história... se eu não me engano, é baseado em fatos reais. E é a história de uma missionária, se eu não me engano. Então, eu quero terminar de ler com a Angelina esse livro aqui. Vamos ver se esse ano a gente põe como meta terminar esse livro aqui. Temos também esse aqui, A Promessa. A maravilhosa história do nosso tão esperado Salvador. Ele é muito legal, esse livro. É um livro cristão, né? Foi indicação, nem lembro de quem que foi indicação. Eu super recomendo, tá? A promessa de Deus deu à humanidade uma promessa, e que grandiosa promessa! Deus prometeu aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, libertar-nos do pecado e restaurar-nos a presença do Senhor. Mas resta uma pergunta: quem é este Deus que prometeu? Então eu recomendo, tá? Aí também, esse aqui já é um livro mais devocional que eu faço com as crianças. Já comentei em algum outro vídeo aqui, as minhas primeiras aventuras com Deus. Gente, é muito bom. Esse devocional aqui, ele foi indicado por uma Ana Leite, que eu sigo ela no Instagram. Leiam com seus filhos. É um devocional profundo, gente, profundo. E ele também vai desde da queda lá, desde o princípio de todas as coisas do Gênesis até o nosso grande esperado retorno de Jesus, tá? Então, já terminei com a Angelina e agora eu estou fazendo com o Thomas, tá? Então, indico. Aí, a gente tem esse aqui. Esse aqui é uma coleção, Nossos Heróis da Fé. Esse aqui é sobre o C.S. Lewis, porque aqui em casa a gente é muito fã do Lewis. Então, foi o primeiro que eu comprei pra Angelina. Ela já leu esse livro, eu quero ler ele com o Thomas agora. Gente, é uma gracinha. Da escritora, quem escreveu foi a Carol Basso. A gente também é muito fã da Carol aqui em casa. A gente tem até um autógrafo da Carol aqui, ó. E, gente, é muito fofo esse livro. E eu sei que é uma série com vários heróis. E eu preciso e quero muito comprar os outros também pra Angelina ler. Porque, gente, é muito bom a gente saber sobre pessoas que viveram, que fizeram um impacto muito grande dentro do cristianismo.
Então, eu super recomendo esse livro aqui. Ele tá lindo. Aí a gente tem esse aqui. Esse rico é que não tem uma orelha. É bem legal esse livro. Então, você gostou e recomenda? Sim. Esse aqui também ela ganhou na escola, o Nabo Gigante. E esse aqui também, né? O Príncipe Surdo. Conta sobre um menino, um homem que já é adulto, que ele é surdo, mas ele sabe falar. Pra encerrar essa parte dos livros, eu estou lendo agora Alienados, que é da Elisa Walker. Tenho gostado muito bom. Angelina, inclusive, já leu uns 3, 4 capítulos desse livro. Só que ela assim, mamãe, não tô entendendo nada, mas ela que quis ler. Mas enfim. E eu também tô me propondo a ler Crime e Castigo, de Dostoiévski. Meu marido que leu esse, meu marido também tá lendo Os Irmãos Karamazov. E ele falou que é sensacional esse livro. Só que a gente confessa que, assim, um pouco grande, né, gente? Mas, vamos lá, é um desafio. Eu quero me desafiar a ler esse livro. Bem pequeno este ano, tá? Então, dito isso, gente, esses são os livros que temos aqui em casa das crianças. Depois temos os nossos livros, que tem um monte. Eu acho que é muito importante, né, nós criarmos esses hábitos dos nossos filhos desde cedo. É isso. Agora, gente, eu vou para as minhas perguntas que foram feitas para mim lá no Instagram. Espero que não fique comprido esse vídeo, mas paciência, tá? Então vamos lá. Eu anotei na minha agenda porque eu só tenho meu celular aqui e não tinha como. Eu não tenho tablet, eu tenho computador, mas você, em vez de ficar digitando, eu vou escrever que é muito mais rápido, né? Então eu escrevi aqui as perguntas. Não coloquei o nome, tá, gente? Porque, enfim. Perguntaram assim, ó. O que as pessoas costumam entender errado sobre você? Putz, gente, essa pergunta foi legal. Por quê? Eu acho que eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu tenho opiniões muito fortes sobre muitas coisas. Então, eu acho que o que as pessoas entendem errado sobre mim é a maneira como eu me expresso. Eu confesso que muitas vezes pode parecer um pouco arrogância quando eu estou dando a minha opinião, mas não é. Eu acho que é um pouco o meu jeito de falar e, infelizmente, gente, eu não consigo ver como eu estou falando. Eu não consigo perceber. Então, depois que às vezes eu recebi alguns feedbacks falando, porque você pareceu muito arrogante. E na verdade, de fato, não era isso, assim, porque eu adoro escutar, eu gosto muito de escutar opiniões diferentes sobre várias coisas do que eu penso. E eu sou uma pessoa que muda muito. Se você me convencer de que eu tô errada, eu mudo minha opinião, eu não tenho problema contra isso, tá? Eu acho que teve duas perguntas parecidas. Teve duas perguntas parecidas, tá? Qual é o maior desafio da fase que vocês vivem hoje? E outra foi, nesses últimos anos, qual foi o seu maior desafio e por quê? Gente, eu acho, assim, que nesses últimos anos eu tive muitos desafios. Só que eu acho que de todos os desafios que eu tenho na vida, o maternar, pra mim, ser mãe, é de longe o maior desafio que tenho. Porque cada fase da criança é uma fase diferente, né? Então, quando tenho ali o bebezinho, é um desafio. E quando vai crescendo, vai tendo outros desafios. Então, eu acho que a maternidade, cada ano e cada período da maternidade cresce um desafio diferente. Então, sem sombra de dúvidas, pra mim, o maior desafio é a maternidade. E por quê? Justamente, gente, porque a gente lida com seres humanos, né? Então a gente tem aquela questão de que a gente não quer traumatizar nossos filhos, que a gente sabe que é impossível, nós vamos traumatizar, eu tenho certeza disso. E também tem um pouco daquele assim, qual trauma que eu quero causar no meu filho? Deixa eu escolher o trauma que eu quero causar no meu filho, né? E a gente tá rindo aqui, mas é verdade, assim. Porque a gente lida com muitas questões, né? Depois, eu acho que é um tema muito legal e muito vasto, assim, pra gente explorar depois. A maternidade, gente, é a maternidade. Por quê? Por motivos óbvios, a maternidade é difícil. Gil, quanto tempo você está casada e o que vocês fazem para manter uma relação saudável? Gente, a gente tá casado há vai fazer 13 anos. 13 anos esse ano. E
Estou junto com o Thiago, tem 18 anos, gente. 18 anos. O que vocês fazem para ter uma relação saudável? Gente, a base de tudo é a conversa. É você ter um espaço ali dentro da sua relação em que você pode confiar os seus sentimentos, ser vulnerável. Além de ser vulnerável, você também entender o próximo, seu marido, sua esposa. Então eu acho que a base para um relacionamento saudável é sempre conversas. Conversas difíceis, conversas que você está interessado em tratar do assunto, em que você está interessado em resolver o assunto. E quando você não consegue resolver o assunto, você ter pessoas de confiança que vão te ajudar a resolver este assunto. Então, é sempre isso, conversar, e quando vocês não conseguem chegar num acordo, vocês terem pessoas que vocês amam e que amam vocês dispostas a ir até o fim junto com vocês. Eu acho que é isso. O que você acredita que dá sentido à vida? Gente, tem uma frase do Ângelo Basso que eu gosto muito, que eu acho que resume isso, que fala sobre, assim, a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Então, pra mim, essa frase expressa muito bem isso, assim, sabe? O sentido da minha vida é a presença do Senhor na minha casa, dentro de mim como indivíduo. É isso. Qual é a oração que você faz com mais frequência? Gente, minha oração com a maior frequência é que o Senhor capture meu coração cada vez mais, e os meus filhos, assim, que o Senhor se revele de uma forma absurda dentro da minha casa, a qual as nossas atitudes, tudo que nós fazemos seja por amor a Ele, assim, sabe? Essa é a oração que eu faço com mais frequência. Como você diferencia religião de relacionamento com Deus? Eu acho, assim, gente, que a religião, ela tem o papel de nos religar com o Senhor, certo? Só que muitas vezes eu acredito que a religião afasta muita gente de Deus por culpa de pessoas, né? Não por culpa, talvez, da própria religião em si. Porque, por exemplo, a minha religião, né, cristã protestante. Então, como eu diferencio? Gente, sabendo que ir pra igreja não vai me levar pro céu. O que vai me levar pro céu é crer em Jesus. Só que ao mesmo tempo não tem como eu ser só no mundo, tipo assim, não tem como eu ser uma desigrejada, por exemplo, né? Eu preciso ter uma comunidade de fé que me ajude como pessoa, como indivíduo a caminhar para o céu. Então, eu acho que a gente tem que separar muito bem o que é ir na igreja, o fato de ser religioso. O relacionamento com o Senhor, ele vai te levar a ser não só um bom cristão, né? Nós sermos realmente cópias de Jesus aqui na Terra, não só no quesito de quanto eu leio a Bíblia, ou quanto eu oro, ou quanto eu jejuo, mas o quanto eu sou, como eu sou luz para as outras pessoas, como eu posso... Então eu acho que é isso, o relacionamento com o Senhor, ele vai te aproximar mais das pessoas e, claro que dele também, porque se é um relacionamento já quer dizer que existe uma intimidade ali, então se você tem intimidade com o Senhor, você vai cumprir muito mais do que uma agenda na igreja, você vai cumprir todos os requisitos, não, porque eu acho que é impossível, mas você vai se esforçar para cumprir os requisitos que é ser parecido com Jesus. Acho que é mais ou menos isso. Qual a parte da sua vida que você ainda está aprendendo a viver, mesmo depois de tantos anos? Gente, é maternidade. É isso. O que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Gente, eu acho que se eu pudesse marcar a Terra com alguma coisa, eu acho que seria como eu luto pra ser uma pessoa muito verdadeira nas minhas relações, assim, nas minhas amizades, na forma que eu penso. Eu acho que eu nunca deixo subentendido alguma coisa. Eu gosto muito de sinceridade das minhas relações, as pessoas sabem o que eu penso sobre determinados assuntos. E pra mim é muito difícil estar em relações em que eu não sei o que as pessoas pensam, sabe?
pessoas com preguiça, sabe? Sabe aquelas pessoas assim que têm preguiça de falar, preguiça de discutir, preguiça de conflito? Eu tenho preguiça dessas pessoas. Então acho que assim, eu gosto de relações sinceras, então eu queria marcar as pessoas ao meu redor com isso, assim, sabe? Eu também sou uma pessoa muito vulnerável. Então, se eu pudesse ensinar as pessoas a ser mais vulnerável, ensinar as pessoas a ser mais verdadeiras com a minha vida, eu acho que pra mim estaria bom. Você leu o livro Ana Karenina? Não li, mas eu pesquisei, fiquei interessada e quero ler. Achei muito legal agora. Eu gosto muito de um romance, gente. Amo um romancezinho. Então eu quero ler. Pode me dar, viu, de presente. Quem quiser, eu aceito. Como você tem vivido os dias normais com os olhos na eternidade? Cara, eu acho que esse é um dos maiores desafios da minha vida. Acho que responde um pouco essa pergunta que fizeram antes, né? Acho que tem uma pergunta de desafio aqui, né? Maior desafio na vida de hoje, né? Eu acho que também olhar para a eternidade com os olhos em Jesus é uma coisa que, se a gente não coloca e não traz à memória todos os dias, facilmente a gente esquece, assim, sabe? Porque a gente é muito engolido pelos nossos sentimentos ou por aquilo pelas circunstâncias em que estamos vivendo, seja boas ou seja ruins. Eu acho que a gente tira muito facilmente os olhos de Jesus. Então, pra mim, realmente, assim, é um desafio gigantesco. E várias vezes eu me sinto perdida e longe, sabe? Mas eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele marcou a minha vida de uma forma, assim, que eu sei que sempre que eu tô um pouco longe, consigo perceber a graça do Senhor me chamando, me alcançando novamente, assim, sabe? Então, viver os meus dias com os olhos na eternidade é um desafio ao qual todos os dias eu tento me lembrar disso, assim, sabe? Dos meus motivos, dos porquês. Principalmente nessa fase da minha vida em que eu tô com depressão. Assim, pra mim é um desafio gigante, assim, eu poder enxergar além do sofrimento, sabe? Ou enxergar que no sofrimento Jesus está comigo, que Jesus está comigo hoje, sofrendo, e que Jesus está nos meus dias bons também. Então, eu saber que esse lugar que Jesus me leva, hoje especificamente, de uma doença, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso olhar para Cristo. Eu vivo os meus dias com uma lembrança, assim, sabe? Trazer à memória aquilo que me dá esperança, assim. Então eu preciso todos os dias voltar os meus olhos para Jesus. Eu preciso todos os dias me lembrar da eternidade. Eu sei que existe um reino vindouro, uma alegria vindoura, em que em breve eu encontrarei com o meu Salvador, com Jesus, e viverei uma vida plena, sem sofrimento com Ele. Então, é isso. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todos os dias lembrar que Jesus é o motivo, que Jesus é a essência da minha vida. Não é fácil, é um exercício que eu faço todos os dias. Senhor, me lembra de quem o Senhor é e me lembra do Senhor. Acho que eu respondi a pergunta, não sei. Aí, agora, uma dica, vamos encerrar aqui, né? Uma dica de como fazer para voltar a treinar com o bebê pequeno, gente. Pondo metas pequenas, sabe? Pouco a pouco. Se você começar a querer treinar com uma meta grande, todos os dias não vai rolar. Então, ponha metas pequenas, sabe? Eu vou começar a malhar em casa, por exemplo. O tempo que eu tenho, eu vou pôr ali, tipo, um aplicativo do Queima Diária, sei lá, um vídeo no YouTube, ou eu vou dar uma caminhada dentro, na rua, no condomínio, sei lá. E pequenas metas, comece com poucos minutos, 15 minutos por dia. Principalmente dependendo da fase do bebê, né? Eu sei que essa minha amiga que me inscreveu, ela tem um bebezinho recém-nascido. Então, principalmente recém-nascido, a gente esquece, não dá. Assim, curte essa fase dos 2, 3 primeiros meses, que é uma fase difícil.
Depois vai pondo pequenas metas, sabe? 15 minutos ali, 3 vezes na semana. Depois você pode aumentar, tipo, 30 minutos 2 vezes na semana. E assim, porque se você pôr metas muito grandes nesse começo, você vai se frustrar porque você não vai começar, tá bom? Então, e comece do jeito que você conseguir. Ah, porque eu quero ir na academia, porque eu preciso sair de casa. Gente, às vezes não dá. Então, se não dá pra sair de casa, não dá pra ir na academia, faça em casa mesmo, sabe? Ali seus 15, 20 minutos. O YouTube tá aí cheio de vídeos muito bons. E é isso. Me perdoe se o vídeo ficou muito longo, mas eu espero muito que vocês gostem do fundo do meu coração. Como eu disse, eu não sou uma mãe perfeita, sou assim, de longe uma mãe perfeita, gente do céu, assim, tenho muito o que melhorar. Eu sou uma mãe muito real, eu tenho muitos desafios aqui em casa, principalmente nesse quesito da leitura. Sobre telas, aqui em casa a gente ainda assiste muita tela. Eu assisto muita tela, as crianças assistem muita tela. E é uma briga que eu tenho comigo, assim, ano após ano, sabe? Então, não sou uma mãe perfeita, assim, de longe, assim, não. Eu queria muito, eu me inspiro em muitas mães que eu vejo aqui, que elas, assim, realmente, diligentemente, elas se abdicam mais, assim, mais ainda do que dos prazeres que elas querem fazer, ou se abdicam da preguiça, ainda acho muito preguiçosa, pra construírem uma vida melhor pros filhos, assim, sabe? Então, gente, eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Deixa seu like e se inscreva no nosso canal. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!